Olá, amigos do Salve. É um prazer estar com vocês mais uma vez no estudo do Evangelho segundo a luz do Espiritismo por Allan Kardec. Meu nome é Rose e hoje eu vim trazer para vocês o capítulo 23, Moral Estranha. O próprio título desse capítulo, já nos traz uma curiosidade ou até mesmo uma estranheza. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu tive contato com esse capítulo do Evangelho, eu senti um mal-estar enquanto eu lia, eu senti uma falta de conexão, enfim. Até que na escola do Aprendizes do Evangelho, a ETAI, o nosso amigo Flávio veio dar para a gente o esclarecimento desse capítulo. E aí começou a dar uma clareada aqui na minha cabeça. Mas a princípio, eu senti um desconforto, sabe? Enquanto eu ia lendo essas passagens, E aí, a gente vai ver agora a minha reflexão, se Jesus realmente falou ou não falou essas palavras tão controversas, E bacana também se vocês deixarem aí um comentário pra gente, dando a opinião de vocês. Se Jesus disse, não disse, ou qual passagem vocês mais gostaram, se afinaram mais, Que assim a gente enriquece o estudo e já fica aí de consulta para quem for conhecer esse capítulo um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, bora lá pro estudo, Então, Jesus, sempre nos trouxe uma doutrina de amor, amor a Deus, amor a si próprio, amor ao próximo, E por isso que a gente acha controverso, num primeiro momento, quando começa a ter essa leitura, se Jesus realmente proferiu essas palavras ou não, tá? Então, vamos lá. Jesus disse em um dos seus sermões: se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Isso a gente encontra em Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 a 27, e o 33. Então imagine só, eu estou lá 2.200 anos atrás, Jesus está lá fazendo um sermão na praça, propagando nas ruas como ele sempre fazia, e eu me aproximo para conhecer um pouco mais de Jesus. Ou então mesmo na Casa Salve, eu estou lá e o palestrante começa a explicar esse moral estranha e falando que tem logo que odiar todo mundo, Odiar pai, mãe, filho, a própria vida, senão não pode me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, se a gente levar isso ao pé da letra, realmente traz uma estranheza, traz até um susto, A gente pode até parar e pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu ouvi totalmente o contrário de Jesus, Que é um homem que prega o amor, a caridade, é um ser já ascensionado, um homem de bem, É que, refletindo um pouco mais e fazendo as consultas, até mesmo que Kardec nos trouxe, tem muitas considerações aí, a serem refletidas, Bom, primeiro a maneira que Jesus gostava de fazer os seus sermões, pregar os seus sermões, Ele sempre utilizava de palavras figuradas ou parábolas, Gostava de falar de uma maneira que chamasse a atenção do povo que o escutava, Eram palavras fortes e que faziam a pessoa refletir depois o que ele estava querendo nos dizer, Outra coisa é que naquela época, há mais de 2.000 anos atrás, a evolução dos valores morais daquele povo que ali vivia ainda era muito pequenininha. Eles eram muito ligados aos valores materiais, aos seus costumes e à sua cultura. Então, Jesus tentava falar de uma maneira que pegasse toda essa cultura regional, que pegasse essa evolução
que aquele povo se encontrava naquela época, né? Outro fator também é que durante a passagem de Jesus aqui na Terra, nenhum ensinamento foi redigido, nenhuma escritura houve enquanto Jesus vivia. Todas as escrituras, os evangelhos, começaram a surgir após a morte de Jesus. E foram escritos pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, e tudo escrito à mão, em diferentes idiomas, traduzido e transcrito para outros idiomas. Então, nesse processo todo, pode ter havido tanto erro de interpretação, ou de emprego de palavra, ou simplesmente de tradução mesmo, né? Aí Kardec nos traz, como exemplo, a palavra odiar, né? Porque realmente a palavra odiar é bem improvável, né, que tenha saído da boca de Jesus, né? E aí Kardec nos explica que odiar em hebraico significa miseim, né, que quer dizer amar menos, tá? Não odiar, amar menos. A palavra odiar em latim já significa non odite. E non odite, a gente traduzindo, quer dizer não na mesma intensidade, em intensidades diferentes. Então também não tem nada a ver com odiar, né? É amar em intensidades diferentes. Aí, levando isso tudo em consideração, essa passagem começa a fazer um pouquinho mais de sentido, não é? Porque se a gente troca o odiar por amar menos ou em intensidade diferente, né, nos leva ao primeiro mandamento de Deus, né? O primeiro mandamento de Deus não é amar a Deus sobre todas as coisas? Por que amar em primeiro lugar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque Deus nos deu a vida eterna, como espíritos que somos, né? Então, esse amor a Deus, ele tem que ser primordial, ele tem que ser imutável. Amar a Deus sempre e o tempo todo, né? Depois, amar ao próximo. Ao próximo, aí vem pai, mãe, filho, filha, a própria vida, né? Todos, como a si mesmo. E esse exercício, né, de amor, de dar, receber amor, nos conecta a Deus, né? É o amor, é a doutrina do amor que nos conecta a Deus, né? Então, eu amando a Deus, amando ao meu Pai, amando a minha própria vida, estamos conectados, todos através do amor, juntamente com Deus, né? Então, eu acho que assim é um pouco mais entendível, né? Esse odiar pai, mãe, né? Isso realmente, na minha opinião, na minha reflexão, não poderia ter vindo de Jesus, né? Eu acho que isso é muito improvável, tá? Daí um pouquinho mais para frente, né? Tem uma outra passagem que diz assim: aquele que ama mais a seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais o seu filho ou a sua filha do que a mim, não é digno de mim. Isso aparece em Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Aí vocês veem que um pouquinho mais para frente, Mateus, que foi um de seus apóstolos, né? Ele já substitui a palavra odiar por amar em intensidades diferentes, né? Amar menos, amar mais, né? E aí já é mais plausível que essa interpretação tenha sido a que chegasse mais perto do que Jesus realmente nos quis dizer, tá? Aí, dando sequência, tem uma outra passagem, né, que diz assim: assim, todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo.
Então, o que Jesus quer dizer com isso, né? Tem que carregar a sua cruz, senão não pode ser o meu discípulo. Eu entendo isso, né? É que não é porque vamos seguir a Jesus, né? Que a nossa missão aqui nessa encarnação, as coisas que temos que passar, as nossas provas e expiações, elas ficarão para trás porque vou seguir a Jesus. Muito pelo contrário, né? Jesus está dizendo aqui, olhe para dentro de si, veja tudo que você precisa melhorar, veja tudo que você precisa transformar, qual é a sua luta pessoal. Pega a sua luta pessoal, traz contigo e aí me segue. Porque é muito fácil, assim, acontecer, né, da gente, nós, seres humanos, né, normais, comuns, achar que o lugar onde eu frequento é quem vai trazer a solução para os meus problemas, né? Então, eu vou na igreja, ou no culto, ou na casa espírita, né? O pastor vai resolver para mim, a entidade vai resolver para mim aquela questão que só eu posso resolver, né? Então, essas instituições todas servem para nos dar força, para nos dar direcionamento, né? Mas a sua cruz, as suas provas, as suas expiações, a sua luta pessoal, você que tem que transformar, você que tem que descobrir e você que tem que superar todas elas, tá? Então é isso que Jesus quis dizer, né? Quem não carrega a sua cruz não pode me seguir, né? Esse foi o meu entendimento, tá? Agora eu vou passar para vocês 3 passagens de uma só vez, que no meu entendimento elas levam a mesma linha de reflexão, tá? Então a primeira é assim: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Um discípulo disse a Jesus: Senhor, eu a vós seguirei, mas permite-me ir primeiro dispor do que tenho em minha casa. Jesus respondeu: todo aquele que, tendo colocado a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Isso está em Lucas, no capítulo 9, versículos 61 e 62. E a última: Jesus disse ao outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Jesus respondeu: deixar os mortos enterrar seus mortos. Quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Isso também está em Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 22. Né? Na minha reflexão, né, nessas 3 passagens, né, Jesus ele quer dizer a diferença que existe entre o mundo material e o mundo espiritual. Jesus está tentando nos dizer que não é possível ficar dividido entre esses 2 mundos para ir propagar o reino de Deus, né? É preciso buscar uma interiorização, olhar para dentro de si, a cada dia e tentando melhorar os seus valores morais, a cada dia e se tornando uma pessoa melhor. Não é possível ficar dividido entre esses 2 mundos. Né? Tem que ficar bem claro para a gente que é o caminho da interiorização, é o caminho a ser seguido do mundo espiritual que vai nos levar ao reino de Deus. Né? Que o reino de Deus, gente, né, nada mais é do que o Deus que mora dentro de mim, que habita em mim, e que eu consigo a cada dia melhorar para ir mais e mais de encontro a esse reino de Deus que já habita em mim, né? E quando Jesus diz, né, no contexto histórico agora, deixar os mortos enterrar seus mortos, né?
Tem todo um contexto histórico aí nessa passagem, né? Porque naquela época, né, quando a gente perdia pai, mãe, principalmente se fosse filho único, né? E se a gente não fosse lá no velório, no enterro, e lamuriasse muito, chorasse o morto mesmo, né? Chorava, tinha até pessoas que contratavam mulheres para que fossem chorar também nesse enterro, nesse velório, que era uma tradição, uma cultura. Para eles, isso simbolizava respeito, né? Você está mostrando ali que está muito sentido com aquela situação, e daí sim você teria direito a toda a herança que teu pai ou tua mãe tivesse deixado para você. E Jesus, né? Conhecedor do coração e da mente de todo filho de Deus, ele sabe exatamente o que passa dentro de cada um de nós, ele logo percebeu que havia uma intenção material ali, né? Deixa primeiro eu enterrar meu pai, garantir a minha herança, e no retorno de propagar o reino de Deus, está tudo garantido ali, né? Então essas 3 passagens, né, dá referência a não ficar dividido entre o mundo material e o mundo espiritual. É lógico, né, que Jesus não quis dizer ao pé da letra, abandona tudo que tem, joga tudo fora. Não, ele estava querendo mostrar o real caminho, né? Qual seria a prioridade naquele momento, né? E trazendo isso para os dias de hoje, né? Você está participando de um velório, de um enterro, é um gesto de carinho, né? Você está indo lá demonstrar a sua afetividade àquela pessoa que desencarnou, né? E também tentando levar um pouco de conforto, amor, atenção àquele familiar que perdeu aquela pessoa, né? E é claro que Jesus não seria contra a um gesto de carinho, não é mesmo? Por isso que essa passagem tem um contexto histórico. Só que o Espiritismo também nos traz, né, que não é necessário esse apego à matéria, né? Porque esse ritual de velório, enterro, tudo, faz mesmo parte de uma cultura, né? Porque a partir do momento que há o desencarne, né, o que vai nos ligar a essa pessoa são os nossos pensamentos, né? Pensamento de amor, as alegrias que vivemos com essa pessoa. Então é isso que vai nos conectar a esse ente querido que tenha desencarnado. E essa conexão será eterna, né? Através dos bons pensamentos, do que a gente pensa, do que viveu com aquela pessoa. Amor, alegrias, é isso que vai nos ligar a ele, tá? Agora vamos para o próximo. Essa próxima passagem é a que fala do abandono, né? Sobre abandonar pai e mãe, né? Filhos e o lar, enfim. É super contraditória a tudo que Jesus nos ensina, né? Por isso que a interpretação aí é primordial. Se no 4º mandamento de Deus, ele diz que nós temos que honrar pai e mãe. Por quê? Ele determina obediência e respeito aos pais, que tudo nos ensinou, né? E que nos deu a possibilidade dessa encarnação, né? Então, o que será que ele quer dizer com esse abandono de pai e mãe? Vamos ver aqui. Todo aquele que, por amor ao meu nome, deixar a sua casa, seus irmãos, irmãs, pai e mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Isso está em Mateus, no capítulo 19, versículo 29, né? A primeira reflexão que eu tive, né, tem todo um contexto histórico, né? Jesus sabia, né, que propagar sua doutrina, né, não seria algo fácil,
né? Porque a sua doutrina ia contra os interesses dos governantes, né? E aí muitas perseguições aconteceriam, né? Seus discípulos naquela época, eles eram perseguidos, né? Eles eram apedrejados, tinham seus bens todos confiscados, né? Que então era como se ele tivesse fazendo um chamado, né? Para ir defender, propagar o reino de Deus, e que isso não seria fácil, né? Teriam muitas dificuldades aí. Mas há num sentido, né, de como um filho que sai para estudar fora do Brasil, por exemplo, vai estudar, fazer a faculdade em outro país. Ou uma filha, né, que vai se casar, vai deixar lá a sua casa e vai passar a morar em outro lugar, né? Ou até mesmo o filho homem quando é recrutado para ir para o exército, por exemplo, né? Então, ele sai de casa para uma missão, né? Sai de casa para um crescimento interior quando sai para estudar, por exemplo, né? Então, no meu entendimento, essa conotação faz bastante sentido, né? Não é abandonar no sentido de virar as costas para pai e mãe, né? É sim abraçar a uma outra causa e seguir em frente nessa luta, que não seria nada fácil, né? E também, né, o povo daquela época, eles não eram muito ligados, né, através dos sentimentos, né? Eles eram mais ligados ao materialismo, né? Porque esse sentimento que vai aumentando dentro da gente tem tudo a ver com a evolução dos valores morais, né? Então, quanto mais a gente tem os valores morais determinados, estabelecidos, ampliados, né? Mais sensível a gente fica, né? Mais a gente consegue se colocar no lugar do outro, mais a gente consegue ter um olhar de proteção ao outro, né? E naquela época, né, eles eram mais ligados, né, aos seus brasões, à sua riqueza, né? O filho homem seguia a profissão do pai, né, para defender tudo isso, a honra do nome, a riqueza da família, né? E as mulheres, no caso, elas ficavam com toda aquela parte que a mãe passava, né? Que eram os valores culturais, né? Aprender a costurar, a cozinhar, o que a sociedade esperava da mulher, né? Naquele momento. E também os valores de religião. A mãe também passava muito. Então, os elos, né, que conectavam as famílias eram bem diferentes, né? Então, Jesus falando dessa maneira, era mais fácil que eles entendessem, né? Agora, trazendo para os dias de hoje, né? Eu acho que abandonar pai e mãe e o lar é você abandonar todo um condicionamento que você teve até hoje. E aprender os ensinamentos de Jesus e, a partir daí, mudar toda uma conduta, né? Esse abandono é você deixar para trás, né, todos os seus defeitos, os seus vícios, né? E a partir do que você está aprendendo com Jesus, se transformar num novo homem, né? É deixar ir embora o homem que eu fui antes de conhecer os ensinamentos de Jesus, né? É necessário que esse homem que eu fui antes de ter todo esse conhecimento de como se faz a evolução moral, é deixar ele morrer mesmo, é abandonar, né? Para quê? Para que haja uma ressurreição desse homem novo, esse homem reformado, esse homem de bem, né? Então essa passagem de abandono de pai, mãe, de lar, nada mais é do que a nossa interiorização, né? A gente deixar ir embora todo aquele condicionamento que a gente trazia antes de conhecer Jesus e seus ensinamentos, né? Para ressurgir
esse homem novo, esse homem reformado, tá? Isso é muito bonito, né, gente? E eu preferi, né, deixar por último essa passagem aqui. Muita atenção nessas fortes palavras aí que foram proferidas pelo Mestre Jesus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 34 e 36. Aí, continuando. Vim lançar fogo à terra, e o que eu mais desejo, senão que ele se acenda. Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão. Pois de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras. Isso está em Lucas, no capítulo 12, versículo 49 a 53, tá? A primeira reflexão também eu vou levar lá para aquele tempo, contexto histórico, tá? Então, Jesus já sabia, né, que não seria nada fácil, né, a propagação do reino de Deus. Porque a sua doutrina, ela ia contra os interesses dos governantes, né, dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes do seu tempo, né? E foi por essa razão que mataram Jesus. Eles acreditavam que matando o homem, né, que a ideia também morreria. Mas a ideia não morreu. A ideia não morreu porque ela era verdadeira. E também porque era o desejo de Deus, né? Deus queria assim. Jesus, quando veio para a Terra com essa missão, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. E mesmo assim, ele veio e empenhou o seu papel, né? Com toda a dignidade, amor, superação, né? E ao proferir essas palavras, né? Ele sabia que muitas seitas novas iriam surgir e elas brigariam entre elas por poder, né? Por dinheiro. Muitas guerras iam acontecer, as perseguições a quem se dizia cristão, né? Se dizia cristão, aí o governo mandava apedrejar, prendia, colocava vivo na arena com os leões, né? Confiscavam todos os seus bens. Então era realmente muito difícil, né? Naquela época você se dizer cristão. E Jesus, ele já havia previsto tudo isso, né? E as guerras religiosas foram as mais terríveis, as mais brutais, né? E eles faziam isso tudo usando o nome de Jesus, né? Faziam essas guerras, essas brigas, tudo em nome de Jesus, né? Sendo que Jesus nunca pediu que guerreassem ou matassem em seu nome, né? Muito pelo contrário, né? Jesus, ele queria pregar o amor, a caridade, e ele ainda dizia: quem matar pela espada, perecerá pela espada, né? Então, a doutrina de Jesus, ela não foi a causadora dessas guerras, desses conflitos, né? Dessa busca do poder, né? Muito pelo contrário, né? Então, Kardec até usou uma frase bem curiosa aqui, né? Que quem fez todo esse conflito foi a própria humanidade, né? Então ele disse: o mal viria dos homens, né? E não dele, não de Jesus, tá? Então isso é realmente uma realidade, né? E agora sim, né? Como passar essa passagem, trazer ela para os dias de hoje, né? Que são palavras tão fortes, né? Eu não vim trazer a paz, né? E sim a espada. Né? Eu entendo isso, né? Como um chamado de Jesus, né? Jesus está nos chamando para que nós possamos olhar
dentro de nós, né? Para dentro de nós. Que a gente consiga buscar a paz que existe dentro de nós, né? Porque a paz ninguém nos dá, né? A paz ela é conquistada, né? Essa paz não é aquela sensação de paz porque eu adquiri algum bem material que eu muito queria, ou aquela sensação de paz de estar ao lado de quem a gente ama. Não. Essa paz interior que está dentro da gente é o encontro nosso com o Deus que habita dentro de mim, né? É dessa paz que Jesus se referia, né? E por que a espada, né? Porque para a gente ir em busca dessa paz interior, muitos conflitos internos vão acontecer, né? Para a gente se descobrir, para a gente se reformar, para a gente ir transformando os nossos vícios e defeitos, muitos conflitos internos acontecem, né? Eu, por exemplo, né, participando da aula do Etai, tinha uma lição que era assim: faça uma reflexão de como está a tolerância no seu dia a dia, como você emprega a tolerância na sua vida, né? Aí eu pensei, nossa, eu vou tirar 10 nessa lição. Essa lição eu vou ganhar uma estrelinha. Daí eu pensei, eu sou uma pessoa super tolerante. Para mim tudo bem toda a diversidade existente no planeta, as diferentes etnias convivendo juntas, a opção de gênero de cada um, a opção política ser contrária à minha, o time de futebol que você escolhe para torcer ser diferente do meu, ou até mesmo a sua religião, né, ser diferente, contrária à minha, tudo bem. Ó, Rosinha, super tolerante. Daí vem a reflexão e um anjinho assopra lá no meu ouvido. E você é tolerante com aquela pessoa que você convive no seu dia a dia, que tem um ritmo diferente do seu? Não. Você é tolerante com aquela pessoa que realiza determinada atividade, tarefa, de uma maneira diferente da sua? Não. Ou andando pelo trânsito de São Paulo, você é tolerante com aquele motorista que dirige de uma maneira mais agressiva do que você? Ou aquele tiozão do Corolla, né, que vai passivamente passeando pela cidade e você tem pressa para chegar, está em cima da hora para uma aula, por exemplo. Você é tolerante? Não. Daí eu cheguei à conclusão que além de eu ser intolerante, eu também sou uma personalista, que eu amo que as coisas aconteçam da maneira que eu quero, da minha maneira. E essa reflexão doeu, né? Me deixou triste, chateada. Eu já vi que não ia receber mais estrelinha nenhuma e, pelo contrário, ia ter muito exercício diário a fazer para transformar esse defeito em mim. E estou em processo. E muitas outras batalhas internas acontecem e vão acontecer. E tudo isso é como se fosse uma guerra, como se fosse um conflito interior. Seu contigo mesmo, né? Mudanças e melhoras interiores. E é um processo difícil, né? E essas reflexões me levaram a enxergar, né, que nós somos pura consciência e energia. E o que nós pensamos é o responsável pelas nossas emoções e pelas nossas ações, sejam elas positivas ou negativas. Então, tudo que eu penso, né, vai se transformar em sentimento, em emoção, que vai se transformar em ação. É tudo uma questão de frequência, né? Então, é preciso que a gente vigie, né, diariamente os bons pensamentos. Os pensamentos de construção, os pensamentos de positivismo, porque aí esses pensamentos vão gerar luz. A luz de Deus
que habita em mim. E é essa luz que eu quero emanar para o meio que eu vivo, para o meu bairro, para o meu país, para o meu planeta e para o universo. E é essa a minha espada. A luz de Deus que habita em mim e que eu emano para o universo. Vamos fazer parte desse exército de Deus, com homens reformados, com homens de bem, que vão emanar através da sua luz os ensinamentos do Mestre Jesus. Essa será a nossa espada, a luz de Deus que habita dentro de nós. Avante, filhos de fé! Como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve nossas forças, salve as suas forças, salve o salve. Não esqueça de colar no seu comentário a sua impressão do capítulo, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Amo vocês.